O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esposa que veio com o esposo aqui esse ano? Levanta a mão, quero ver. O ano passado eu puxei a orelha na missa para a mulherada trazer os esposos. Que bom que você veio, viu? Ó, tô vendo uns esposos aí, ó, gostei de ver, veio com a cruz na mão. Uma salva de palmas aos homens que vieram participar também com a gente, que coisa boa. Esses dias um rapaz me falou: ah, padre, minha esposa reza muito por mim, por isso que eu vou mais no bar do que na igreja. Eu falei: a sua esposa vai para o céu e você, ó, desce. Tem que rezar também, tem que buscar a Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs queridas religiosas, as madres, os padres e diáconos aqui presentes, você que veio já participar com a gente, eu sei também que tem uma multidão já vindo para cá, graças a Deus, se direcionando para a Canção Nova, para a gente estar junto nesse final de semana. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós celebramos os grandes São Timóteo e São Tito. A celebração de hoje, a memória de hoje, está muito ligada à festa que nós celebramos ontem, que foi a conversão de São Paulo. Você sabe que São Paulo, digamos, não esteve no número dos 12, mas para ele Jesus apareceu na estrada de Damasco. Então podemos dizer que ele foi ali um apóstolo que teve contato com Jesus indiretamente. Mas hoje nós já celebramos a segunda geração de discípulos. Por quê? Porque São Paulo perseguia os cristãos, conviveu com os apóstolos, mas ele não poderia, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, cumprir a sua missão sozinho. Ele precisava de ajuda. Então ele foi, por onde ele passava, ele ia discipulando, ele ia formando discípulos. Não existe evangelização sem discipulado. E ele encontrou esses 2 jovens, eles eram relativamente jovens, Timóteo e Tito, que se tornaram bispos. Um trabalhou em Macedônia, né? Na Macedônia, o outro trabalhou em Creta, e deram um testemunho lindo de Jesus.
a eles foram endereçadas 3 cartas pastorais que Paulo escreveu no Novo Testamento, né? Mas enfim, eu não vou nem tanto me deter, confesso a vocês, nos 2 que nós celebramos, que são ícones para nós, óbvio, mas ao mesmo tempo, sem falar deles, indiretamente vou falar, porque eu vou continuar falando um pouco de Paulo. Porque ontem nós celebramos Paulo, e esses 2 são discípulos, colaboradores diretos de Paulo, sabe? E falando de Paulo, eu quero falar um pouco do Evangelho. Quem é que prestou atenção no Evangelho? Levanta a mão. Quem é que prestou mais ou menos? Levanta só o dedo. Eu tinha um padre na minha paróquia quando eu era gurizão, que ele perguntava quem prestou atenção. Se você levantava a mão, ele ia com o microfone. Então, vocês não estão ouvindo? Então o PA não está saindo ali para ele. Vocês podem melhorar, por gentileza? Está abafado? Mas hoje está fresquinho. Você está achando que está abafado? Brincadeira, entendi. O áudio vai melhorar ali para a gente. Mas presta atenção aqui no padre. Esqueci até o que eu estava falando agora também. Do Evangelho. O que mais que o padre vai falar na missa a não ser do Evangelho, né, gente? Do Evangelho. O Evangelho de hoje fala do mandato missionário, não é? Eu acho tão bonito. Jesus não é aquele que envia de qualquer jeito. Vai lá falar uma coisa lá. Não. Ele prepara. Se você for analisar o Evangelho de hoje, tem mais de 10 verbos. O que é um verbo? É uma ação. Jesus foi dando para eles verbos. O que eles precisam fazer para serem discípulos de Jesus? Vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão comer, vocês vão permanecer nas casas, vocês não vão levar, né, outro verbo no negativo, coisas com vocês, porque eu vou cuidar de vocês. Jesus estava formando esses discípulos. E ele enviou sim, mas ele deu instruções. Ele orientou, os verbos iam moldar o jeito que aqueles discípulos iam viver, eles iam evangelizar. Você vê que, você pode dizer assim, mas padre, o Evangelho diz que Jesus pediu para que eles fossem à frente dele, né? Então eles estavam sozinhos? Não. Você sabe que o texto original, essa palavra à frente, era o grego prosopon, que queria dizer o seguinte, não à frente, a gente traduziu como à frente, mas queria dizer diante da sua face. Ou seja, Jesus mandou que esses 2 discípulos fossem não à frente dele sozinhos, mas diante da sua face. Ou seja, eles estavam contemplando a face de Jesus todos os dias. E contemplando o rosto de Jesus, eles levavam esse rosto para os outros. Veja bem, filho, filha, essa é a grande missão nossa. Nós da Canção Nova, nós do Exército de São Miguel, nós católicos, nós batizados, a nossa grande missão, veja bem, é contemplar o rosto de Jesus, né? Eles foram diante da sua face, prosopon, mas contemplando, levar o rosto de Jesus aos outros. Levar o rosto de Jesus aos outros. Você vê que Jesus estava ensinando os discípulos 2 coisas. Eles estavam ensinando, Jesus ensinou, para os discípulos aqui 2 coisas. A primeira, agir como Jesus agia. E a segunda, fazer o que Jesus fazia. Você pode repetir isso depois de mim? Agir como Jesus agia. Agir como Jesus agia. Pode ser mais forte. Agir como Jesus agia. Agir como Jesus agia. E fazer o que Jesus fazia. E fazer o que Jesus fazia. Veja bem, se você prestar atenção nas instruções de Jesus, você vai encontrar essas 2 coisas. Ele não só pediu para os discípulos fazerem o que ele fazia, mas ele pediu para que os discípulos agissem como ele agia. Porque veja bem, se o discípulo não age como mestre, o trabalho do discípulo não gera fruto. Se o discípulo, as orientações que Jesus estava dando, filho, filha, os verbos aqui que Jesus usou, era o quê? Era para fazer o discípulo desenvolver em si as virtudes e o caráter do mestre. As instruções que Jesus estava dando era nada mais, nada menos para que os discípulos desenvolvessem o caráter do mestre, o caráter de Jesus, as virtudes de Jesus. E ninguém pode fazer o que Jesus faz se não aprender primeiro a agir como Jesus agia, a viver como Jesus vivia.
O primeiro trabalho dos discípulos e nosso, você que está aqui talvez pela primeira vez na Canção Nova, Deus tem uma missão para você. Você nos acompanhando em casa, Deus quer usar de você, mas o seu primeiro trabalho, o meu primeiro trabalho é aprender a viver como Jesus vivia. Você sabe que ontem, celebrando São Paulo, eu lia uma homilia antiga de São João Crisóstomo do século V, na qual São João Crisóstomo, doutor da igreja, falava sobre São Paulo. E São João Crisóstomo dizia que uma das coisas principais da eficácia de São Paulo, porque São Paulo foi um homem eficaz. A gente é cristão hoje por causa de São Paulo. Nós ocidentais somos cristãos por causa de São Paulo apóstolo. E São João Crisóstomo dizia que a eficácia de São Paulo existia, acontecia porque ele conformou, presta atenção, conformou a sua vida à sua mensagem. A mensagem de São Paulo e a vida de São Paulo era uma coisa só. Por isso dizia São João Crisóstomo que São Paulo era tão eficaz. Como eu disse, eu vou falar um pouco de São Paulo ainda, porque a festa de hoje está ligada de ontem, não é? A mensagem de São Paulo e a vida de São Paulo era uma coisa só. E a missão do cristão, a nossa missão, é aprender, veja bem, a diminuir o espaço entre aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente vive, entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. A missão do cristão, filho, filha, é aprender a viver como Jesus. Porque somente vivendo como Jesus vivia, eu vou conseguir fazer o que Jesus fazia. Porque tem muita gente, me perdoe, e isso é triste. A pessoa está até trabalhando para Deus, mas não está se santificando. Não está se tornando mais parecido, mais parecida com Jesus. E a pessoa vai se sentindo infeliz e a vida dela vai andando para trás. Você sabe, me chamou tanta atenção São Paulo falando ontem que a gente tem que São João Crisóstomo falando de São Paulo, que a gente tem que tornar a vida da gente uma mensagem. Isso é forte, é ou não é? Sabe onde você consegue, presta atenção nisso, com exatidão ouvir a mensagem da vida de alguém? Sabe onde? Num velório. Quem aqui já foi num velório? Levanta a mão. Aí, padre, fala de morte, logo hoje. Ai, Jesus. Mas você sabia que num velório, quando todo mundo está ali no velório, as pessoas começam a olhar para a vida do defunto, né? E ali muita coisa vem à nossa cabeça, é ou não é verdade? Por exemplo, quando a sua avó faleceu, eu lembro quando a minha avózinha, que Deus a tenha, faleceu. Eu lembrando ali das coisas que a minha mãe aprendeu com a minha avó, que eu aprendi com a minha avó, o jeito que ela cuidou dos meus sobrinhos, não é que não tiveram pai, meus sobrinhos não, desculpa, meus primos que não tiveram pai. A mensagem da pessoa, quando ela morre, você faz a leitura, não é? Se a pessoa é uma pessoa boa, ela descansa. Se a pessoa é uma pessoa ruim, a família que descansa, né? Ai, meu Deus do céu, essa pessoa chata, né? Mas no velório você vê a mensagem da vida da pessoa. Ontem, celebrando a missa, eu contei uma história verídica, viu? Diz que tinha um senhor que ele era um mestre de obras e trabalhava numa grande construtora. Ele era um homem muito discreto, mas um homem muito católico, muito bom. Teve um infarto fulminante e veio a morrer. Todo mundo lá no velório, né? E começou a chegar gente. E começou a chegar um monte de mulher com criança. A viúva já ficou... Esse cachorro tinha outra mulher, só pode. Xingando, né, o marido. E o filho mais velho, não mãe, calma, eu vou descobrir o que está acontecendo aqui. E o filho mais velho, meio como que não queria nada, foi conversando com uma pessoa que estava no velório, porque eles não conheciam aquelas pessoas. Não conheciam aquelas mulheres, não conheciam aquelas crianças, aquelas mulheres. E sabe o que eles descobriram? Que o pai deles, sem falar nada para ninguém, como ele tinha um bom salário, sabia mexer com construção, ele construía, ele consertava, ele reformava a casa dos pobres sem falar nada, pagando do bolso, fazendo telhado, colocando janela. Uma senhora idosa tinha caído numa frente de uma casa que não tinha meio fio, sabe? E ele foi lá e construiu, pagou. E todas aquelas pessoas, por gratidão, souberam que o senhor fulano morreu e foram lá. Que coisa linda, é ou não é verdade? Sim ou não? E aí a viúva falou, nossa, me perdoa, Senhor, eu ter pensado uma coisa dessa. Meu marido era um homem bom, um homem justo, mas que não tocava a trombeta diante de si. Ele não ficava dizendo, olha, eu estou fazendo isso, né? Hoje em dia a pessoa doa uma bala para o pobre e já faz uma selfie. Estou aqui doando uma bala aqui para o pobre, né?
As pessoas, nós estamos acostumados a mostrar, né? Mas ele no silêncio do coração, imagina que coisa linda. Ali olhando para o cadáver do pai, do esposo, aquela mulher, aqueles filhos ouviram a mensagem que a vida dele produziu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a mensagem que a sua vida, filho, filha? Qual é a mensagem hoje que a sua vida conta? Que a sua vida conta para os outros? Se hoje fosse o seu último dia, o que falariam de mim e de você? Imagina, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que esse exercício de imaginar nossa própria morte é muito salutar para a nossa salvação. Tem um livro de Santo Afonso chamado De Consideratione, né, as considerações sobre a própria morte. Qual a mensagem que a sua vida comunica hoje? De 0 a 10, quanto de Jesus as pessoas que convivem com você podem encontrar? De 0 a 10, diga para quem está do seu lado aí. De 0 a 10, quanto de Jesus na sua vida as pessoas que convivem com você podem encontrar? Diga para essa pessoa, dá um chute, nem que você não saiba muito bem, vai. Fala aí. 7? Ah, tá bom. O que mais? 10? Nossa! Eu não estou no 10 ainda não, hein? Olha, o povo está rezando bem com o Instituto Hesed. Parabéns. Mas espera aí que as coisas vão ficando mais difíceis ao longo da homilia. Não fica animadinha não. Será mesmo que 10 de Jesus já consegue encontrar na sua vida? De 0 a 10. Eu vou ser sincero, eu estou lutando, mas ainda me falta muito. Hoje, se fosse o seu último dia, você perdoou quem você precisava perdoar? Você na sua casa é uma pessoa de paz? Porque o Evangelho diz que onde o cristão anda, né? Ele semeia a paz. Ou você está semeando a paz igual uma onça prenha lá em casa? Acorda a mulher brava. Eu fui numa casa uma vez que o neto da mulher falou para mim: padre, eu não vou para a igreja não. Por quê, filho? Para ficar chato igual a minha avó, né? Não sai da igreja. Mas um dia eu tirei o terço dela do lugar, padre, ela me xingou de tudo quanto é nome. Eu falei: grande fé, né? A mensagem da gente é dita, né? Por exemplo, quando uma pessoa difícil morre, a gente respeita, mas a mensagem está ali, é evidente. Que nem a mulher que era casada com um homem chato e mão de vaca. Pensou? Difícil, hein? O cara era chato e mão de vaca e falou para a mulher: olha, quando eu morrer eu quero que você me jure que você vai enterrar 100 mil reais comigo. Falou para a mulher. A mulher é muito católica, acompanhava lá o Instituto Hesed, né? Rezava com a Canção Nova, acompanhava o Padre Adriano. Falou: tá bom, meu amor, eu prometo. E no dia do velório, os vizinhos, os amigos só viram a mulher colocando o envelope no caixão. Todo mundo com aquela dor no coração. 100 mil reais, gente, você tem noção que é isso? Aí acabou o enterro, o cunhado já perguntou, o irmão da noiva, da mulher, né? Você enterrou 100 mil reais com meu cunhado, aquele mala? Me perdoe, mão de vaca, morreu querendo levar dinheiro com ele. Onde já se viu? Você enterrou? Ela olhou para ele e falou: meu irmão, eu fiz uma promessa. Eu sou muito católico, eu não posso mentir. Aí o irmão olhou para ela e falou: então tem 100 mil reais lá? Ela falou: tem, eu só assinei um cheque e deixei para meu marido descontar. Ela não mentiu, né? Mas o marido era mala até do outro lado. A vida dele estava dando uma mensagem ruim, né? Eu quero meu dinheiro. Ninguém leva dinheiro depois que morre, acabou. É só aqui durante a vida. É só aqui. Mas enfim, retomo. A sua vida hoje, a minha vida, é a nossa mensagem. Nós estamos aprendendo a viver como Jesus vivia, porque veja bem, não tem sentido. Não tem sentido. Quem diz que é cristão, mas não vive como Jesus vivia, é uma farsa. É fake, é mentira. Pelo menos se não tenta viver como Jesus vivia, né? É fake. E veja bem, eu tenho certeza que Jesus trouxe a gente aqui, não somente para a gente rezar e receber bênçãos, mas também para Ele nos formar como discípulos, discípulo eficaz, um discípulo que parece com Jesus. Porque veja bem, se o discípulo faz o que ele faz, mas não vive o que ele vive, não vai produzir fruto, ponto. Não vai produzir fruto. E mais uma vez eu te pergunto com toda exatidão: quantos por cento da tua vida
Quantos por cento expressa Jesus para quem está do seu lado? De 0 a 10. E veja bem, o mesmo discurso que eu falei ontem, São João Crisóstomo falando sobre a pessoa de São Paulo. Ele disse o seguinte, que São Paulo não tinha medo de nada. Quem conhece a história de São Paulo, e de Tito também, Timóteo, que a gente celebra hoje, vê o quanto esses apóstolos eram intrépidos, ou seja, eles eram ousados, eles não tinham medo, sabe? Eles evangelizavam com exatidão, eles não tinham medo de nada. Mas São João Crisóstomo diz que a única coisa que São Paulo tinha medo, e muito medo, era ofender a Deus. E a única coisa que ele mais buscava com todas as suas forças era agradar a Deus. Veja bem, ele tinha medo de ofender a Deus. Ele naufragou, ele foi preso, ele levou foi apedrejado, levou chibatadas, ele apanhou de todas as formas. Mas ele só temia, nem o diabo ele temia ofender a Deus. E ele buscava, ele desejava com todas as suas forças agradar a Deus em tudo que ele fazia. Você sabe que isso deve, filho, filha, presta atenção, orientar a nossa vida em tudo que a gente faz. O cristão precisa ser, o membro do exército de São Miguel precisa ser, o padre, o consagrado, aquele que busca em tudo que faz, da hora que acorda até a hora que vai dormir, não ofender a Deus e agradar a Deus. Por exemplo, antes de você colocar a sua roupa, a roupa que você vai vestir naquele dia, né? Você tem que perguntar, essa roupa vai ofender a Deus ou agradar a Deus? Porque tem umas roupas que só o Pai, né? Jesus. Antes de falar aquela palavra, né? A hora que você acorda com a macaca, né? Quem aqui acorda bravo? Levanta a mão. Sai de baixo. Também tem, o marido já levantou a mão ali. Tem gente que acorda bravo, né? Quando você acorda bravo, você tem que pensar, isso que eu vou falar vai agradar a Deus ou vai ofender a Deus? Na hora de você reagir, sabe? Você tem que pensar, isso vai agradar a Deus ou ofender a Deus? Porque todo santo vive assim. Todo homem e mulher de Deus, todo discípulo, toda a vida dele se conforma à sua mensagem. E ele faz tudo para agradar a Deus. Tudo. Desde da palavra pequena, da reação, tudo é orientado para agradar a Deus. Como dizia Santo Inácio, tudo para a glória de Deus. Nossa vida vai ser a nossa mensagem quando tudo que a gente fizer vai ser para agradar a Deus. Aquela resposta que você deu lá para a sua sogra, você pensou em agradar a Deus naquela hora? Para a sua vizinha, para aquela sua amiga. Gente, o Evangelho diz que aquilo que a gente faz para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus, sobretudo para as pessoas mais fracas, mais limitadas, mais doentes. Então veja bem, é preciso pensar em cada coisa que eu faço. Isso agrada a Deus ou ofende a Deus? Porque se a gente não implementa isso, a gente não está vivendo, nós não estamos vivendo como Jesus viveu. Nós não estamos imitando o caráter de Jesus. E veja bem, o mundo está cansado, como dizia São João Paulo II, de mestres, né? O mundo quer testemunhas. Nosso esforço tem que ser diminuir esse espaço entre o que a gente acredita e o que a gente vive. Você sabe, esses dias eu estava prestando atenção. A gente acha, por exemplo, que as crianças são inocentes, né? Às vezes não percebem as coisas, mas não existe ser mais esperto e inteligente para perceber uma hipocrisia e uma incoerência do que uma criança. Por exemplo, a mãe que fala, vai à missa e não vai, reza e não reza. A criança, só de olho, né? Tá bom, mamãe. A criança que diz assim, a mãe que diz para a criança, filho, não pode mentir. Mas a criança vê a mãe mentindo para o pai, mentindo para a escola, falsificando atestado para ir para a praia. Isso não acontece muito, né? Só em outros planetas, né? Meu amigo, a sua criança está vendo o que você faz, não o que você fala. Ela está percebendo o hiato que tem ali, o buraco, a distância entre o que se crê e o que se vive. E veja bem, outra coisa que me chamou muita atenção nesse evangelho é que Jesus deu todas essas orientações. Ele ensinou os discípulos a viver como ele vivia, para depois fazer o que ele fazia. Ele pediu para que os discípulos contemplassem o rosto dele, para levar o rosto dele para os outros.
Mas depois Jesus disse uma coisa muito importante: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você pode repetir isso depois do padre? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diga para quem está do seu lado: quer ser um trabalhador de Jesus? Sim ou não? Diga para essa pessoa, pergunta para essa pessoa: quer ser um trabalhador de Jesus? Porque olha, eu vou dizer para você uma coisa. Depois de explicar essa primeira parte do Evangelho, eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho visto muita gente no fã-clube de Jesus. Você sabe qual que é o fã-clube de Jesus? A pessoa que gosta de participar de tudo e viaja longe, com todo respeito, viu? Para participar do evento, né? E vem de longe, e tira foto com todo mundo, mas não trabalha para Jesus. Há uma diferença de quem é fã-clube e de quem trabalha. Jesus está dizendo: eu preciso de trabalhadores. Jesus está dizendo: eu não preciso de fãs, eu preciso de trabalhadores. E o que é trabalhador? É alguém que põe a mão na massa, é alguém que veste a camisa, como diziam os antigos, né? É alguém que assume. Mas veja bem, não é trabalhar só no palco, não é trabalhar só cantando, não é trabalhar só pregando, é trabalhar para Deus. Na catequese, é trabalhar para Deus cuidando das flores da igreja, é trabalhar para Deus divulgando a evangelização. Porque veja bem, tem muito fã de Jesus. Jesus não quer fã, Ele quer trabalhadores. Olha, eu vou ser sincero, você pode perguntar para as irmãs aqui, perguntar para os padres. Nós estamos cansados. Nós estamos cansados. Graças a Deus que estamos cansados, porque estamos trabalhando muito. Ontem eu estava celebrando uma missa, cheguei em casa de madrugada, um monte de gente na cidade perto aqui, uma bênção. Mas hoje acordei chamando Jesus de Genésio, né? Tão cansado que o padre estava, que eu acordei assim, né? Onde sou, quem estou, né? Troquei até a pergunta. Por quê? Porque graças a Deus tem padres, tem freiras, mas a gente precisa mais. A gente precisa de mais padres, a gente precisa de mais freiras, a gente precisa de mais leigos que abracem a missão. Graças a Deus tem muitos que já abraçaram, e nós somos felizes por isso. Muitos leigos que ajudam o Instituto Hesed, muitos leigos que ajudam a Canção Nova. Mas a gente precisa de mulheres, precisamos de homens. Viu, homens? Deus está chamando os homens ao apostolado. Deus não quer fãs, Deus quer trabalhadores. Trabalhadores. E eu vou ser sincero, você já ouviu falar do princípio de Pareto? Quem já ouviu falar do princípio de Pareto? Levanta a mão. O princípio de Pareto é uma teoria antiga de um estudioso italiano chamado alguma coisa Pareto. Pareto era o sobrenome dele. Que ele constatou, com estudo científico, técnico mesmo, que numa instituição funciona sempre assim. Numa empresa, numa família, numa comunidade, numa diocese, existe a regra do 80/20, do 20/80. Ele provou o seguinte, que numa família, numa diocese, é sempre assim, 20% é quem faz as coisas acontecer, e 80% é quem fica na média, fazendo o que tem que fazer, obrigado e reclamando. Numa empresa, 20%, ele provou, isso é ciência, 20% é quem faz a empresa acontecer, é quem faz o instituto acontecer, é quem faz a Canção Nova acontecer, e 80% é quem está na média, batendo o cartão, não vendo a hora de ir embora, né, para ficar em casa comendo e assistindo série, engordando, né? 20% é quem veste a camisa e é quem faz a igreja acontecer. E é mentira isso? Olha para a sua paróquia. Quem aqui participa de uma paróquia? Quem não participa tem que participar, gente. Cristão tem que estar engajado numa paróquia. Católico tem que estar numa paróquia. Não dá. Sou católico de internet, só não funciona. É lindo a gente rezar pela internet, só que a gente tem que ir à igreja, tem que comungar. Tem gente que vive ainda como se a pandemia estivesse acontecendo. Você não ir na missa no domingo, na festa, é pecado mortal. Tem que ir à igreja. Mas presta atenção numa paróquia. Quando eu vou numa paróquia e começo a participar, assim, a ajudar, né, celebrar, eu começo a ver, a pessoa da pastoral da familiar muitas vezes é a mesma pessoa da acolhida, que muitas vezes é a mesma pessoa que vai limpar a igreja, que muitas vezes é a mesma pessoa que leva o padre no aeroporto. Ué, mas tem tanta gente que participa lá na igreja. Aí você vai conversar com o padre, padre, tem muita gente que participa, mas a hora que eu preciso mesmo de ajuda, é 3 que eu posso contar, e olha lá. É a Dona Maria que eu ligo, a Dona Maria vem, ela faz o pão de queijo, ela faz o café, ela vem aqui, se o bispo vem comer em casa, você sabe, né, que quando o bispo vem comer tem que fazer um jantar melhor, né? Ela que vem aqui em casa, padre gosta de comer, né, e bispo, a gente gosta de se alimentar bem,
não é? É a Dona Maria, são 3 pessoas que pode contar. Eu digo para você, Jesus não quer fãs, Ele quer trabalhadores, Ele quer você. Gente, tantos homens inteligentes. Eu fico, esses dias me mandaram uma mensagem assim para mim: nossa, padre, eu vejo que nos eventos da igreja, né, vocês têm que fazer alguma coisa para envolverem os homens não vêm. Eu fiquei triste de constatar, mas quando os padres que celebram aqui missa podem dizer isso para mim, quando a gente olha do altar para baixo, é de 80%, dependendo da missa, a 90% mulher, né, que participa. Mas eu fico tão feliz quando os homens vêm à igreja, porque vocês, meus irmãos, têm tanto para oferecer. Deus conta tanto com vocês não têm noção. É uma benção quando um homem abraça mesmo. Eu sei que é diferente, né, a linguagem, às vezes a mulher gosta de se sentir participando, o homem gosta de fazer alguma coisa, né? Mas é tão bom ver os homens na igreja. Eu lanço esse apelo aqui, viu? Homens, vem para a igreja, vem participar, vem coordenar a caravana, vem estar com a gente, vem participar, vai ser uma alegria ver vocês aqui. Quem é a esposa que está sem o marido aqui? Levanta a mão. Me manda o telefone dele depois, vou mandar uma mensagem para esse cara de pau. Rapaz, por que não veio para a igreja? Fala assim, tem um padre lá de 2 metros, falou que quer conversar com você. Fala para ele, intimida ele lá. Mas Deus quer trabalhadores, Deus quer os homens engajados, quer as mulheres engajadas. E deixa eu dizer para você uma coisa, olha, nós estamos num tempo, me perdoe, que as pessoas estão tão preguiçosas, que se bobear daqui um dia as pessoas vão querer que entregue comunhão em delivery em casa. Me perdoe, até soa herético, mas é a mentalidade do nosso tempo. A pessoa fala assim, eu não vou na igreja, o que eu vou ganhar indo lá? As pessoas estão tão utilitaristas que elas querem ir para a igreja se elas ganharem alguma coisa. Elas querem ir para a igreja se elas tiverem muita bênção. Eu não posso perder meu tempo. O que você vai fazer? Ficar 10 horas assistindo série. Então você vai aproveitar muito bem o seu tempo, né? Não existe salvação sem igreja. O que Jesus fez? Ele mandou de 2 a 2. Não existe carreira solo no evangelho. Ou é em comunidade ou não presta, ou não acontece. Ou é em comunidade na igreja, ou não tem salvação, ou não tem fruto. Deus quer você na igreja, filho. Não, eu sei, é que talvez você, a pessoa que está nos assistindo, é tão bom, né? Tão bom. Padre nenhum presta, né? É muito ruim. Tem gente que nasceu para reclamar, né? Se vai na igreja tem ar-condicionado é porque está muito frio, se não tem é muito quente. Se o padre é muito grande. Se o padre é cabeludo, eu não gosto de cabeludo. Se o padre é careca, faltou cabelo. Quem quer reclamar, gente, sempre vai ter um motivo, né? Sempre. Agora, quem quer servir, sempre tem algo a fazer. Sempre. Pergunto para meus irmãos padres, falta trabalho, meus irmãos, nas paróquias por aí? Falta gente para atender? Pelo contrário, a gente tem muito o que fazer. E Deus conta com você. E olha, encerra a minha homilia dizendo uma coisa. Que eu me recordo quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, faz tempo já, muitos anos atrás, lá no Paraná. Deus fez tanto na minha vida quando eu fui no meu primeiro encontro, sabe? Primeiro retiro da igreja. Já contei minha história aqui na Canção Nova outras vezes, o meu testemunho de conversão, né? Fui um adolescente muito perdido. Fui viciado em maconha, cocaína, crack, fumei pasta à base de crack, fui expulso de time, entrei em coma por causa de droga, fui muito perdido. E minha mãe rezou muito por mim, graças a Deus. Eu chegava em casa de madrugada, ela de joelhos com um rosário nas mãos, rezando por mim. E Deus fez muito no primeiro retiro que eu fui na igreja, muito. Eu lembro como se fosse hoje, foi sexta-noite, sábado e domingo. Caí de paraquedas nesse retiro. Vou ser sincero, eu fui por causa de uma menina na época, né? Vou ser sincero, Deus usa as iscas, né? Eu nem queria ir, meu amigo falou, a fulana vai. Eu falei, opa, estou esperando esse encontro faz tempo. Imagina, safado. Mas foi maravilhoso, lá eu fui liberto por Deus, fui batizado no Espírito Santo, fui liberto dos meus vícios. Mas eu digo para você, a obra mais profunda de Deus na minha vida não aconteceu naquele retiro. A cura mais profunda para eu não voltar naquela minha juventude, adolescência para as drogas, isso é mais de 20 e poucos anos atrás, não aconteceu naquele retiro. Você sabe onde a obra mais profunda de Deus, a cura mais profunda, a libertação mais profunda aconteceu? Quando eu comecei a servir e a trabalhar para Deus na igreja. Ali sim eu fui liberto, curado, ali sim a graça de Deus me invadiu, ali sim a minha família começou a voltar para a igreja, ali sim o evangelho começou a acontecer na minha vida, ali sim o Espírito Santo teve espaço no meu coração. Porque Deus não tem espaço para agir em coração egoísta.
Deus não tem espaço para agir em pessoas que só enxergam a si mesmas. Filho, filha, Deus te cura, não quando você só pede, mas quando você serve, quando você dá, quando você se doa. Eu lembro, aquele meu primeiro encontro foi maravilhoso, Deus me libertou dos vícios, mas eu ainda estava com risco de voltar. Eu era um jovem, usei droga há muitos anos, mas quando eu comecei a trabalhar para a igreja, e é tão terapêutico trabalhar, é ou não é? Eu lembro que eu era um jovem atrapalhado, né? Tinha uma história difícil, tinha perdido uns amigos que morreram de droga, outro de acidente, era todo triste, tinha uma época que fiquei meio depressivo, aí eu fui trabalhar para a igreja. Aí comecei, lá no primeiro encontro, já encontrei um cara 5 vezes mais maluco do que eu. E você sabe que maluco se atrai, né? Ele já colou em mim. Eu quero que esse grandão reza por mim. Comecei a acompanhar o menino. Aí vi um outro mais doido, aí vi uma menina que o pai tinha morrido num acidente. Aí comecei a trabalhar, gente, eu nem lembrava dos meus problemas. Nem lembrei do que eu tinha vivido. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar. A messe é grande, os operários são poucos. Quando você trabalha para Deus, Deus te cura. Quando você trabalha para Deus, Deus entra e começa a fazer o trabalho pesado na sua família, que você não é capaz de fazer sozinho. Sirva a Jesus, sirva com todo o seu coração. Eu quero fazer esse desafio. Essa homilia está parecendo até uma homilia de envio, né? Mas Deus inverteu as coisas. No primeiro dia Ele já está dando tapa para nos empurrar. Não é envio, é o começo do encontro. Quero desafiar você, que você saia desse encontro já engajado em alguma coisa, já trabalhando, já dando o seu 100%, já envolvido. Ai, padre, eu não consigo fazer o que eu queria. Faz o que é possível. Se torne um catequista, se torne um divulgador, se torne um evangelizador, se torne alguém que começa a divulgar os conteúdos da Canção Nova, do Instituto Hesed. Leve a palavra de Deus, ajude a quem precisa, porque você vai ver quanto que isso vai, ser um impacto de Deus na sua vida, de cura e de libertação. Amém? Vamos aplaudir o Senhor que nos reúne aqui. Pode ser mais forte. Que nos reúne aqui, que está nos chamando a viver o que Ele vive e depois fazer o que Ele faz, a contemplar o seu rosto e a levar o seu rosto para os outros. Vamos ficar em pé? Isso. Olha, uma das coisas muito importantes é a gente ter disposição para rezar, para estar com o Senhor, para contemplar o rosto do Senhor. Então levanta assim os seus braços, por gentileza, e diga: eis-me aqui, Senhor. Pode ser mais forte: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. Eu não quero ser somente um espectador. Eu não quero ser do seu fã-clube, Jesus. Mas eu quero ser um servo. Eu não quero te chamar somente de mestre, mas eu quero te chamar de Senhor. O sentido da minha vida. Jesus, eu te peço, derrama agora o teu Espírito Santo sobre mim, e dá-me a graça de viver como o Senhor viveu, para então fazer o que o Senhor fazia. Jesus, retira do meu coração toda preguiça, todo desânimo, todo egoísmo. Muitas vezes, Senhor, eu fico somente esperando receber, mas eu sei que hoje o Senhor me chama a te servir. O Senhor tem um chamado para mim, mas sozinho eu não consigo corresponder. Por isso eu peço: vem Espírito Santo, vem me batizar nesse momento, vem curar as feridas da minha história, vem me dar um novo ânimo, uma nova disposição, uma nova vontade de rezar, de servir,
de amar, que eu saiba te servir, Senhor, nos meus irmãos, naqueles mais difíceis. Jesus, neste tempo no qual as pessoas só buscam os seus interesses, eu quero fazer a tua vontade. Eu não sou a prioridade, eu não sou o Senhor, tu és o Senhor, tu és a minha maior prioridade. Vem com teu Espírito e dá-me o entendimento de tudo que eu ouvi, e me faz ousado para colocar tudo isso em prática. Eu me abro, Senhor, eu te dou a liberdade. Faz em mim o que o Senhor quer nesse final de semana. Eu quero fazer parte do teu exército. Eu quero servir como a Virgem Maria. Eu quero imitar Nossa Senhora, discípula e mestra. Eu quero servir. Eu quero dizer o meu sim, como Nossa Senhora. E com os braços erguidos, vamos cantar Nossa Senhora, dizendo que nós queremos servir como ela, porque tudo que o padre falou, filho, filha, aponta para o modelo de serviço, o modelo de humildade, o modelo de discipulado, que é Nossa Senhora. Levanta bem os seus braços. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Canta forte. Fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Braços erguidos assim. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar. Canta pra ela. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria. Solta a voz. Que lindo para Nossa Senhora. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria. Força. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, nossa rainha, modelo de discipulado, modelo de seguimento, modelo de tudo que o padre falou, sabe? No final me deu esse estalo. Já tem pronto tudo isso que eu falei numa pessoa, em Nossa Senhora. Amém?